Imagine que dentro de você existe uma força extraordinária, uma energia tão poderosa que é capaz de gerar vida, mas que também influencia diretamente a forma como você se conecta com o universo e com sua própria essência. Essa energia, conhecida como energia sexual, vai muito além do físico ou do prazer momentâneo. Ela é a base da criação, da vitalidade e principalmente da sua espiritualidade. Mas o que acontece no campo espiritual quando você decide parar de fazer sexo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não se fazem, mas que pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua existência. Antes de entrarmos nessa reflexão profunda, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Isso não é apenas para ajudar o canal a crescer, mas também para espalhar essa mensagem para outras pessoas que, assim como você, buscam respostas para os mistérios da vida espiritual. Agora, voltando ao tema, precisamos entender que a energia sexual é uma força criativa. Quando falamos sobre ela, estamos falando de algo que não é restrito ao ato físico em si. Essa energia é como uma corrente elétrica que atravessa o nosso corpo e pode ser direcionada para diferentes áreas da vida. Se você já ouviu falar do conceito de Kundalini no yoga ou das práticas de Tantra, sabe que essa energia é tratada como um canal que conecta o ser humano ao divino, ao universo e à sua própria essência. No entanto, no mundo moderno, o sexo frequentemente se tornou algo banalizado, uma atividade desconectada de propósito ou significado espiritual. Em muitos casos, as pessoas se envolvem em relações que não acrescentam nada ao seu campo energético. Pelo contrário, acabam drenando sua vitalidade. Isso acontece porque o sexo não é apenas uma experiência física, mas também um ato de troca energética. Quando você se conecta a outra pessoa de forma íntima, você está compartilhando parte da sua essência, da sua energia e também recebendo a dela. O que muitos não percebem é que, quando essa troca é feita sem consciência, sem um verdadeiro laço de amor ou espiritualidade, o campo energético de ambas as pessoas pode ficar sobrecarregado com resíduos. Esses resíduos não são visíveis a olho nu, mas se manifestam como cansaço, desânimo, falta de clareza mental ou até mesmo como bloqueios espirituais. É como se o seu campo áurico, que deveria ser um escudo protetor, ficasse cheio de pequenas rachaduras que permitem a entrada de influências negativas. Agora, imagine o contrário. Imagine que, ao parar de fazer sexo, você começa a conservar essa energia em vez de dissipá-la. É como se você estivesse acumulando uma força vital que pode ser direcionada para outras áreas da sua vida, especialmente para o fortalecimento do seu campo espiritual. Essa decisão pode ser comparada a fechar uma torneira que estava vazando e redirecionar a água para nutrir um jardim que estava seco. O resultado é um solo mais fértil, uma energia mais pura e uma conexão mais forte com o que há de divino. Parar de fazer sexo não significa que você está reprimindo sua energia sexual. Pelo contrário, é um ato de transformação. É sobre redescobrir o propósito dessa força e aprender a canalizá-la para algo maior. Algumas tradições espirituais ensinam que, quando você preserva sua energia sexual, ela sobe por sua coluna energética, ativando centros de poder e trazendo uma sensação de clareza, equilíbrio e até mesmo iluminação. Então, quando você reflete sobre isso, percebe que a energia sexual é mais do que aquilo que fomos ensinados a acreditar. Ela é sagrada, e aprender a respeitá-la e direcioná-la de forma consciente é um ato de amor próprio e de profunda conexão com a sua alma. A energia sexual, essa força que conecta corpo, mente e espírito, está presente em cada um de nós como um fluxo constante de vitalidade. No entanto, para compreender seu impacto no campo espiritual, é essencial ir além da visão limitada que associa essa energia apenas ao prazer físico. Ela é, na verdade, uma das manifestações mais tangíveis da energia vital que move o universo. É como uma corrente de água pura, pronta para ser usada, mas que precisa de um canal claro e direcionado para fluir de maneira harmoniosa. Quando falamos do campo espiritual, estamos nos referindo a um espaço invisível, mas extremamente real, que envolve e reflete tudo o que somos. Nossa aura,
ou campo áurico, é o reflexo energético do que pensamos, sentimos e fazemos. E o sexo, como uma das experiências mais intensas de troca energética, exerce um impacto profundo nesse campo. Cada ato sexual vai muito além do físico. Ele é uma troca de essências, de vibrações e de energias acumuladas. É como se cada pessoa carregasse em si uma bagagem energética que é compartilhada nesse momento de conexão. Agora, imagine o que acontece quando essa troca é feita sem propósito, sem amor ou sem consciência. As energias desarmônicas, os traumas e até os pensamentos negativos que a outra pessoa carrega podem ser transferidos para você, assim como você transfere os seus para ela. O resultado disso é uma espécie de poluição espiritual. Seu campo áurico, que deveria ser um espaço limpo e protegido, começa a acumular resíduos energéticos. Esses resíduos não são visíveis a olho nu, mas eles se manifestam de maneiras sutis. Você sente cansaço inexplicável, tem dificuldade de se concentrar, sente-se emocionalmente instável ou desconectado da sua essência. É como se sua energia vital estivesse vazando sem que você percebesse. E isso não é tudo. O sexo casual ou desarmônico pode deixar marcas profundas no seu campo espiritual, criando laços energéticos, também chamados de cordões energéticos, que permanecem conectados a você mesmo após o fim da relação. Esses cordões funcionam como canais por onde a sua energia continua sendo drenada ou influenciada, mesmo quando você já não está mais fisicamente próximo da outra pessoa. Por outro lado, quando você escolhe interromper essa troca desordenada, começa a notar mudanças significativas no seu campo espiritual. Primeiro, sua energia vital deixa de ser dissipada. É como se você estivesse fechando todas as portas por onde sua força estava escapando. Isso permite que sua aura comece a se regenerar, tornando-se mais limpa e mais forte. Além disso, ao parar de fazer sexo, você começa a perceber algo que talvez nunca tenha notado antes. A energia sexual é uma ferramenta poderosa de criação e transformação. Quando essa energia não é direcionada para a troca física, ela se acumula dentro de você, pronta para ser utilizada de formas mais elevadas. É nesse momento que muitas pessoas experimentam um aumento da criatividade, da clareza mental e até de uma maior conexão com o divino. Essa transformação não acontece por acaso. Diversas tradições espirituais ensinam que a energia sexual, quando preservada e transmutada, pode ser canalizada para fortalecer o campo áurico, ativar centros energéticos como os chakras e elevar sua frequência vibracional. Você deixa de ser uma pessoa que apenas reage ao mundo externo e se torna alguém que cria, que manifesta, que atrai aquilo que deseja. Vale refletir sobre o impacto do sexo em sua jornada espiritual. Ele pode ser uma ponte para a conexão mais profunda ou uma âncora que te prende a padrões que não te servem mais. Tudo depende da intenção e da consciência que você traz para essa experiência. Lembre-se, sua energia sexual é um dos seus bens mais preciosos, e o modo como você escolhe utilizá-la define não apenas sua vitalidade, mas também a qualidade do seu campo espiritual. Quando você para de fazer sexo, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Não é apenas uma mudança física ou emocional, mas um verdadeiro reordenamento no campo espiritual. A energia que antes era direcionada para o ato sexual começa a ser armazenada, e com isso, seu corpo, sua mente e sua alma entram em um estado de conservação e transformação. Mas o que exatamente muda no seu ser espiritual quando você toma essa decisão? Primeiramente, é importante compreender que a energia sexual é uma força criativa. Ao optar por não gastá-la de maneira desordenada ou sem propósito, você começa a acumular uma energia vital poderosa. Essa energia, quando bem direcionada, pode se transformar em clareza mental, força emocional e até em expansão espiritual. É como se um rio que antes estava espalhado por várias direções, finalmente encontrasse um leito único para fluir com força e propósito. Essa retenção de energia cria um impacto direto no seu campo áurico, tornando-o mais forte e mais resistente. Sua aura, que é como um escudo energético ao seu redor, começa a se renovar e a se expandir.
Isso acontece porque a energia que antes estava sendo dissipada no sexo agora está disponível para nutrir sua essência espiritual. Com o passar do tempo, você pode até perceber que sua presença se torna mais magnética. As pessoas começam a notar algo diferente em você, como se sua energia estivesse mais íntegra, mais intensa, mais pura. Outra mudança significativa é a clareza mental e emocional que você passa a experimentar. Quando você para de fazer sexo, especialmente se esse sexo era casual ou desconectado de amor e espiritualidade, você remove uma fonte de distração e confusão da sua vida. Sua mente, que antes estava ocupada com os estímulos e as expectativas relacionadas ao sexo, começa a se acalmar. É como se você tirasse uma névoa que estava impedindo você de enxergar com clareza. Com essa clareza, surge também um espaço para a introspecção. Você começa a olhar para dentro e a perceber aspectos de si mesmo que antes estavam obscurecidos. Muitas pessoas que passam por períodos de celibato relatam que esse tempo de abstinência as ajuda a se reconectar com sua essência, com seus valores e até mesmo com seus propósitos mais elevados. É como se o silêncio energético que surge ao parar de fazer sexo trouxesse respostas para perguntas que você nem sabia que tinha. No campo espiritual, essa decisão também é um catalisador para o despertar. Sem as distrações e as trocas desarmônicas de energia, você se torna mais sensível às vibrações sutis do universo. Essa sensibilidade abre portas para experiências espirituais mais profundas, como uma conexão maior com a sua intuição, com o divino e com os fluxos de energia ao seu redor. Muitos começam a sentir que a vida ganha um novo significado, como se houvesse uma ordem invisível que antes não era percebida. Além disso, parar de fazer sexo atua como uma forma de proteção espiritual. Quando você se envolve sexualmente com outra pessoa, cria-se um vínculo energético que pode permanecer mesmo depois que o relacionamento termina. Esses laços, conhecidos como cordões energéticos, podem drenar sua energia ou trazer influências negativas para a sua vida. Ao parar de fazer sexo, você fecha essas portas, permitindo que sua energia seja inteiramente sua novamente. Esse processo cria um escudo natural, fortalecendo sua capacidade de resistir a influências externas. E por último, mas não menos importante, parar de fazer sexo é uma oportunidade de transmutar sua energia sexual. Em vez de dissipá-la, você pode transformá-la em criatividade, espiritualidade e poder pessoal. Essa prática, conhecida em algumas tradições como sublimação, ensina que a energia sexual pode ser elevada para os centros superiores do corpo, como o coração e a mente. Quando isso acontece, você não apenas se sente mais energizado, mas também mais alinhado com sua essência espiritual. Parar de fazer sexo, portanto, não é apenas uma decisão física. É um ato de reverência à sua própria energia, um compromisso com sua evolução e uma oportunidade de se reconectar com o que há de mais sagrado em você. É a chance de redescobrir o verdadeiro poder que existe dentro de você e usá-lo para criar uma vida mais plena, consciente e espiritual. Ao optar por períodos de celibato intencional, você não apenas preserva sua energia sexual, mas também descobre um dos segredos mais transformadores do campo espiritual: a transmutação energética. Esse conceito, amplamente explorado em tradições espirituais, como o Tantra, o Taoísmo e até na alquimia, ensina que a energia sexual, quando não é utilizada para o prazer físico, pode ser direcionada para áreas mais elevadas da sua existência. É como redirecionar um poderoso rio para irrigar terras secas e férteis, permitindo que a criatividade, a espiritualidade e o autodomínio floresçam. Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, escreveu: "A energia sexual é a mais poderosa das forças humanas. Quando controlada e direcionada, pode ser transmutada em realizações criativas de magnitude." Essa frase sintetiza uma verdade profunda. A energia sexual, quando sublimada, não é perdida, mas transformada em um combustível espiritual capaz de impulsionar sua vida em direção aos seus objetivos mais elevados. Ao praticar a transmutação, você começa a notar um aumento significativo na sua vitalidade. Sua mente se torna mais clara,
suas emoções mais equilibradas e sua criatividade flui de forma abundante. Essa transformação acontece porque, em vez de dissipar sua energia sexual, você a redireciona para seus centros superiores de energia, como o coração e a mente. No taoísmo, isso é conhecido como elevação do Qi, onde a energia vital que antes estava concentrada nos centros inferiores do corpo é conduzida para nutrir sua essência espiritual. Outro ponto importante é que a prática do celibato intencional fortalece sua conexão com o divino. Em diversas tradições religiosas, a abstinência sexual é vista como um caminho de purificação e transcendência. No cristianismo, por exemplo, São Paulo escreveu: "Aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor." Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32. Esse cuidado mencionado por Paulo é um reflexo de como a energia preservada pode ser dedicada a uma busca espiritual mais profunda. Além disso, ao parar de fazer sexo, você começa a experimentar uma renovação completa de sua alma. Essa renovação não é apenas emocional ou mental, mas também vibracional. Seu campo áurico, que antes podia estar cheio de fissuras e influências externas, começa a se tornar mais íntegro e luminoso. Isso não significa que você está negando sua sexualidade, mas sim que está aprendendo a utilizá-la de maneira consciente e sagrada. Essa jornada de resguardo intencional também amplia sua sensibilidade espiritual. Muitos relatam que, ao preservar sua energia sexual, começam a sentir uma maior conexão com o universo e a captar mensagens sutis que antes passavam despercebidas. É como se as frequências do mundo espiritual se tornassem mais nítidas, trazendo insights, intuições e até mesmo experiências de expansão de consciência. Por fim, é essencial entender que o celibato intencional não precisa ser um estado permanente, mas sim um período de reflexão, autocuidado e transmutação. Durante esse tempo, você aprende a respeitar sua energia sexual como uma força sagrada, algo que pode ser usado para criar, curar e transformar. Rumi, o grande poeta místico, escreveu: "Não busque o amor fora de você. Ele é uma luz que brilha dentro de sua alma." Essa luz interior, alimentada pela energia sexual que você preserva e transforma, se torna uma fonte inesgotável de poder, criatividade e conexão divina. Ao final desse processo, você descobre que sua energia é verdadeiramente sagrada e que o poder de direcioná-la está e sempre esteve em suas mãos. Quando você para de fazer sexo, algo fascinante acontece. Você começa a reavaliar o verdadeiro significado da intimidade e do propósito dessa energia tão poderosa. O sexo, que muitas vezes é tratado de forma superficial em nossa sociedade, revela sua profundidade espiritual quando observado sob essa nova perspectiva. Ele deixa de ser apenas um ato físico e se torna uma ponte para algo maior, uma conexão com o outro que só faz sentido quando há consciência, propósito e alinhamento espiritual. Ao escolher períodos de celibato, você ganha a oportunidade de ressignificar o ato sexual. Ele deixa de ser uma troca automática de prazeres para se transformar em uma manifestação sagrada, onde duas almas se unem com intenção, respeito e amor. Você começa a enxergar o sexo como uma extensão da sua espiritualidade, algo que pode elevar a energia de ambos os envolvidos, em vez de drená-la. Essa ressignificação também transforma sua visão sobre relacionamentos. Muitas vezes, as pessoas buscam o sexo como uma maneira de preencher vazios emocionais ou espirituais, mas essa busca quase sempre resulta em mais desconexão e sofrimento. Quando você escolhe preservar sua energia, passa a se relacionar de forma mais consciente, valorizando vínculos baseados em respeito mútuo, crescimento espiritual e verdadeira parceria. Além disso, a prática de resguardar sua energia sexual ensina um dos maiores aprendizados espirituais: o poder do autocontrole. Nas palavras de Buda, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Aprender a dominar seus impulsos, a direcionar sua energia para objetivos maiores e a viver em alinhamento com seus valores é um dos caminhos mais poderosos para a evolução espiritual.
Por fim, o celibato intencional não é uma negação da sua sexualidade, mas uma maneira de reconectar-se a ela de forma mais plena e consciente. Ao transmutar essa energia, você descobre uma fonte inesgotável de vitalidade, criatividade e propósito que transcende o físico e toca o espiritual. A decisão de parar de fazer sexo, mesmo que temporariamente, é um convite para uma jornada de autoconhecimento e transformação. É um momento de olhar para dentro, compreender o poder da sua energia sexual e aprender a utilizá-la de maneira consciente e sagrada. Não é sobre renunciar ao prazer, mas sobre elevar sua vibração, fortalecer seu campo espiritual e criar uma conexão mais profunda com o divino. Neste processo, você descobre que o sexo não é apenas um ato, mas uma expressão da energia mais criativa que existe em você. Ao preservá-la, você se torna mais inteiro, mais forte e mais alinhado com sua verdadeira essência. E agora, eu te convido a refletir. Como você tem utilizado sua energia sexual? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe sua opinião nos comentários. E para selar esta reflexão, escreva nos comentários a frase: "Minha energia é sagrada". Assim você confirma para si mesmo que está no caminho de uma transformação profunda e consciente. Lembre-se, a verdadeira espiritualidade não é sobre negar quem você é, mas sobre abraçar sua essência com sabedoria, propósito e amor.